exceção, tá? Então procure a Esther, faça sua matrícula. Se você ainda não desceu as águas, no nome santo e poderoso de Jesus, nós iremos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai sair uma nova criatura, vai ser batizado no Espírito Santo também, com os dons proféticos para a glória do Senhor Jesus, no nome dEle. Se você também deseja fazer parte dessa comunidade, já é membro, já é batizado, melhor dizendo, e ainda não tem uma comunidade de fé, eu quero te dizer que você já encontrou uma, é essa aqui. Não adianta ficar procurando lugar nenhum, não, é aqui. Procurar lá, não, é aqui mesmo. Deus falou, é aqui, ó, é aqui esse lugar, esse pastor mesmo, essa igreja mesmo, é aqui. Tá bom? Se você for procurar outro lugar, Deus vai assim, volta, é lá, é aqui. Se quiser também, é só procurar a irmã Esther. E nós vamos abrir uma próxima turma de imersão, que são para as pessoas que estão chegando. Nós concluímos em 2 aulas de 4, uma turma de 9 pessoas que estão chegando em nossa igreja. Se você quiser, é só procurar a Esther. Amém? Vou ser breve, irmãos, porque já são 8h30. Eu li uma frase hoje que dizia o seguinte: muitos homens morreram e entraram para a história, mas só um voltou para contar a história. Muitos homens morreram e nenhum deles voltaram. Só um voltou. Só um. E o nome dele é Jesus. Se você ainda não conhece, eu vos apresento Jesus. Simples assim. Mas essa pergunta que eu coloco aqui para você, deixa eu ligar aqui meu passador. Eu acho que não está passando o passador. Acho que tem que tirar ali. Essa pergunta, irmãos, você sabe dizer o que fizeram com os restos mortais de algumas pessoas religiosas? Se você não sabe, eu vou mostrar 3 pessoas aleatórias. Primeiro, Buda, com certeza todo mundo já ouviu falar a respeito dessa pessoa, desse religioso, que instituiu uma filosofia, não é nem uma religião, mas é uma filosofia para tais. Você sabe o que fizeram com os restos mortais de Buda? Bom, ele foi cremado, as suas cinzas foi dada, isso a história conta, tem as suas controvérsias, mas é assim que a história é narrada, que as suas cinzas foram espalhadas para os seus fiéis mais próximos, transformado em um lugar, em um objeto, e eles levam esse objeto no peito, numa roupa, ou deixa como uma lembrança na sua casa, e passou a ser um objeto sagrado. Portanto, os restos mortais de Buda se encontram espalhados em algum lugar desse planeta, e outras partes assim também foi jogado no rio e em outros lugares. Isso é o que a história narra. Madre Teresa de Calcutá, respeito demais a história dessa mulher. Quem não conhece a história, eu diria assim, é necessário. Mas antes, eu quero te dizer que Buda está morto. Morto. Teve a sua importância histórica para aqueles que acreditam e crer. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher católica, apostólica, romana, ela, na sua aparente fragilidade, enfrentou o Vaticano, instituiu um hospital, um lugar em que cuidou dos pobres. Ela foi uma mulher em 1979, logo quando eu nasci, menino aqui, hoje 40 e alguns, ganhou o Nobel da Paz. Quando o repórter perguntou o que era necessário fazer para ter paz no mundo, ela disse assim: olha, vá para a casa de vocês e ame a família de vocês. Uma mulher que combateu o aborto severamente, não admitia, porque o aborto era a possibilidade de cessar a vida, e só quem tinha o direito de tal coisa era o Criador, Deus. Mas essa mulher também, os restos mortais dela, hoje, pelo menos historicamente, se encontra em um lugar em que as pessoas que ela cuidou, estava ali, se instituiu
não uma religião, porque dentro do catolicismo, dentro da igreja católica, os restos mortais dela também se encontram neste lugar, até ela ser então canonizada, se tornada então para os romanos uma santa. Mas eu quero dizer que também ela se encontra morta. Deu a sua contribuição histórica e é evidente, seja católicos ou evangélicos, para as pessoas, para quem conhece, marcou a história, mas seus restos mortais, e está lá, e todo mundo já viu ou conhece a história. Mas há um terceiro personagem também, Gandhi, eu creio que todo mundo já ouviu falar, uma pessoa religiosa, sábia, mas também Gandhi fez semelhante a Buda, foi cremado e seus restos mortais espalhados por toda a Índia. Portanto, Gandhi também está morto. Poderia falar aqui de Billy Graham, um grande evangelista, um homem de Deus, que marcou a história. Os grandes presidentes americanos faziam consulta, especialmente a Billy Graham, antes de tomar uma grande decisão. E aí o Bush, pai, antes de tomar a decisão de ir para uma guerra, por exemplo, ele fazia consulta a Billy Graham. O homem que mais evangelizou neste século, ou final dele, foi Billy Graham. Viajou o mundo inteiro, veio pregar no Brasil, aqui no Maracanã, mais de 100 mil pessoas naquele estágio, e muitas pessoas renderam a sua vida a ele. Mas eu quero te dizer que Billy Graham também se encontra morto. Na verdade, o livro do Apocalipse chega a dizer que ninguém é digno de abrir o selo. Moisés, não foi encontrado dignidade em Moisés. Abraão, Isaac, Jacó, ninguém foi encontrado dignidade. Só um é digno de abrir o selo. E o selo vai ser aberto, irmãos. Eu acho que não entenderam, não. Só um vai abrir o selo. Jesus. A pergunta é, e o Cristo? Cadê os restos mortais dele? Porque ainda você insiste em não crer nessa realidade de vida? Por que você acha que existem vários caminhos? Todos os caminhos levam a Deus? Mentira, falácia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus já disse, sou eu, é Ele. Os restos mortais do meu Pai, que marcou a história, da minha família, se encontra ali. Aqui. Que recentemente completou 1 ano. E o que é que eles fazem? Eles convidam a família para recolher os restos mortais, para saber o que a família vai fazer com aqueles restos mortais. A vida, irmãos, é pó. Viemos e voltaremos. A pergunta é, o que você está esperando? Na Páscoa, o que você está esperando? A passagem para onde? Se não para o céu. Chega de pensar em comer chocolate, coisa doce. A passagem foi amarga do povo de Deus. Era pão asmos, pão sem fermento, feito às pressas, ervas amargas para trazer à memória o sofrimento, e uma carne mal passada rapidinho, porque o sofrimento estava à porta. Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, nada a ver. Primeiro que coelho não tem nada com ovos. Para de fingir isso para o seu filhinho. Isso é conto de fadas. Ensine crente para os teus filhos que coelho não põe ovo nenhum. Fica ensinando essas historinhas. Ah, pastor, mas essas historinhas é legal, infância. Aqui é Jesus. Aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Papai Noel não existe. Jesus. Ensina desde pequeno. Que é Jesus. E alguns crentes falam, nossa, eu dei chocolate para o meu filho. Não tem problema com chocolate não, dá para o pastor também. Mas é você ter consciência de que isso não tem nada a ver com Páscoa.
Mas, irmãos, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte deteve muitos homens e muitas mulheres. Milhares de pessoas morrem todos os dias. Mas ele venceu a morte. O texto em que li logo no início da celebração, Mateus diz, versículo 6, ele não está aqui, na sepultura. Ela está aberta e vazia. A pergunta é, por que Jesus venceu a morte? Primeiro, o pecado não tinha poder sobre ele. O pecado não tinha e não tem poder sobre Jesus. O pecado não poderia segurar Jesus. Vamos todos ler esse texto? Onde está? Amém, irmãos? Onde está, ó morte, a tua vitória? Você sabe o que é um aguilhão? Trabalhei na roça, como vaqueiro, tropeiro. E quando o boi não queria andar, eu não sabia que era aguilhão, eu sei que era um ferrão. Um pedaço de madeira e na ponta um ferro. Era coisa feia, irmãos. E aí você espetava o boi para ele andar mais rápido. E ele vivia sofrendo, espetando. O texto está nos dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu? O aguilhão era um instrumento de tortura, de sofrimento sobre o animal. Quando Paulo está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala assim, Paulo, ou Saulo, Saulo, não adianta você resistir aos aguilhões. Quanto mais você resiste, mais você sofre. O aguilhão era um instrumento de tortura e de sofrimento sobre os animais. O que Jesus está dizendo é que, em outras palavras, onde está, ó morte, o seu instrumento de dor? O seu instrumento de morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Jesus está dizendo assim, você, morte, não tem instrumento nenhum sobre a minha vida. Nada que me faça sofrer, me faça resistir, ou até mesmo entregar a minha vida para o pecado. O pecado não me domina. Deus está te falando nessa noite. Se você de fato quer entender que Jesus venceu a morte, entenda, o pecado não tinha poder sobre ele. Mas a pergunta também é, irmãos, o pecado tem poder sobre você? Você vive sobre um instrumento de tortura, sobre o aguilhão da vida? Te torturando, te levando ao sofrimento, e mesmo assim você insiste em continuar com a vida de pecado? Quanto mais você resiste ao poder de Deus, mais o aguilhão ferra e nos traz sofrimento. Era essa a ideia do texto. Jesus está dizendo assim, é como se ele estivesse debochando. Cadê o instrumento de tortura agora, que nada me fere? Você conseguiu ferir a minha carne, conseguiu derramar o meu sangue, mas não pode me conter na sepultura.
Irmãos, não fique resistindo ao instrumento de dor. Entregue o seu coração ao Senhor e certamente há de vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Às vezes nós perguntamos assim: meu Deus, por que eu continuo com essa vida de sofrimento? Por que continuo sentindo isso, sentindo aquilo espiritualmente e até fisicamente? É o aguilhão da vida que está apertando. E você continua insistindo, e Deus está dizendo: sai dessa. Será que vai ser preciso eu fazer como Paulo? Não é preciso, querido. Ele ressuscitou e venceu o pecado. Olha o que o texto diz. 1 Pedro diz que ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Mesmo em meio à dor, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não pecou. O pecado tentou e ele nada. O pecado tentou de um jeito e ele permaneceu. Jesus. Na cruz ele falou 7 frases poderosas, que é uma série aí que deixa para uma próxima. Mas uma delas ele disse assim: Deus meu, por que me desamparastes? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Mas mesmo assim, a morte não teve sobre ele, porque o pecado não o dominava. Vamos todos, Apocalipse 1:18. Sou aquele. Estou vivo, Jesus falando para João. Estive morto, mas estou vivo. Cadê os restos mortais? Não existe, irmãos, porque ele está vivo. Ainda Atos 2:24 diz, vamos, mas Deus... Era impossível. É impossível segurar aquele que é o autor da vida. É impossível deter aquele que tem poder sobre a morte e sobre o inferno. É impossível. A pergunta, irmãos, por que ele conseguiu isso? Porque o pecado não tinha poder sobre ele. Será que o pecado tem poder sobre a sua vida? Será que o pecado tem poder sobre a sua vida? Segundo, por que Jesus venceu a morte para cumprir o propósito divino? Atos capítulo 3, verso 15 diz assim, vamos todos? Vocês... nós matamos o autor da vida. Nós matamos aquele que haveria de escrever a história, a nossa. Nós matamos, interrompemos a história daquele que haveria de dividir a própria história antes e depois dele. Nós matamos e pregamos ele na cruz. Por causa dos nossos pecados. Nós fizemos isso. Mas Deus Pai tinha um propósito e um plano maior. Não vou deixar meu filho lá, porque os meus filhos, os outros que virão, hão de reconhecer a mim através dele. Por isso Deus o ressuscitou. Irmãos, sabe por que Deus fez isso? Porque Ele nos ama. Ele tinha um propósito. Eu e você não suportaríamos a cruz. Na verdade, irmãos, nós não suportamos um mês de desemprego.
nós não suportamos. Vimos aqui na quinta-feira, homens, uma febre. Imagine uma cruz sobre a humanidade. O peso do pecado de milhões de pessoas. Foi por isso que ele fez isso, por mim e por você. Sabe quais são as evidências de que Cristo está vivo? Não precisaríamos falar sobre isso. Mas temos algumas evidências. O sepulcro está vazio. Poderia falar historicamente, de forma antropológica, mas não é preciso. O sepulcro está vazio. E não foi encontrado nenhum resto mortais dele. A segunda evidência é que as aparições de Jesus, quando ele ressuscitou. Irmãos, há muitas evidências no texto sagrado, nos evangelhos. Jesus apareceu para Maria Madalena, logo após ressuscitar. Jesus apareceu para os 12, quando eles estavam trancados às portas. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas por diversas vezes. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala isso. Para mais de 500 pessoas por diversas vezes, Jesus apareceu. A transformação dos discípulos, tanto é verdade, que tentaram matar os discípulos logo em seguida para que a história não chegasse até a mim e a você. Outra evidência, os grandes homens e mulheres da história, que foram mortos e torturados porque não negaram a fé no nosso Senhor. E a última, a falta de explicação de outra alternativa. Sabe quais eram as explicações? Roubaram o corpo dele. Tentaram divulgar essa história na época. Mas era impossível roubar um corpo do império. Impossível. Se não fosse todos mortos. Quem entrasse e tocasse na pedra seria morto. Era impossível entrar numa sepultura sobre o império com um monte de soldados. Só de forma sobrenatural o corpo poderia sair dali. Por isso João 20 diz que ele está vivo. Terceiro e último, para nos tornarmos imortais. Porque Jesus venceu a morte para nos tornarmos imortais. Vida eterna. Vida eterna. Eu vou perguntar, mas você não precisa responder. Quantos aqui nessa noite querem ir para o céu? Responda para você. Mas quantos estão dispostos a morrer agora? Porque só entra no céu se passar pela morte. Pastor, mas a vida aqui é muito boa. E a minha linda casa de 500 mil? E meu carro, que não vale tanta coisa assim? Mas você que está vindo às quintas-feiras sabe que tudo isso é de... Então. Mas a morte que eu estou falando, a primeira morte aqui não é a física, porque é essa aí. Você crendo ou você não crendo, todos nós iremos morrer. Então, mas a morte que eu estou falando aqui é a morte do eu. É a morte da prepotência, da arrogância, de que você pode levar a sua vida do jeito que você quer. Não, eu preciso pregar o eu na cruz e deixar Cristo governar a minha vida. Sem essa morte é impossível ter a vida eterna. O texto diz, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte. A morte não tem poder, inoperante, sem poder nenhum.
e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ah, irmãos, quer se tornar imortal? Quer ter a vida eterna? Você até pode fazer botox. É bom que dá um saláriozinho para... Você até pode fazer algumas maquiagens bacanas. Mas vida eterna, vida imortal, é só por meio do Evangelho. Ninguém tem vida eterna se não for pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu disse, vou repetir e concluo. Chega de ficar ouvindo um monte de besteira pela internet, porque nada fala precisamente sobre o Evangelho. Chega de ficar ouvindo mensagem coach, que te coloca lá em cima, mas a vida é real, é o Evangelho. Eu e você somos pecadores, pecadores precisam de arrependimento, e arrependimento só o sangue de Jesus nos leva para o céu. Esse é o Evangelho de Jesus. Quem quiser, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho é de graça, é pela graça, mas o preço foi de sangue. E Deus está te convidando nessa noite. Quer ter vida eterna? Quer ter vida em Deus? Vença o pecado nessa noite. E entenda o propósito de Deus para a sua vida. E por fim, torne a morte inoperante, sem poder sobre você. A pergunta é, final, como ter a imortalidade ou a vida eterna? Simples. Muito simples. Olha, vamos todos? Respondeu a pergunta? Como ter? É simples. Abra a sua boca e confesse quem é você. Só isso. Quem é Jesus na sua vida? Porque quando eu estou querendo, quando eu quis casar com a Camila, eu fui até a Camila, não necessariamente nessa ordem, e falei com ela, abri os meus lábios e falei com ela. Quando eu vou me relacionar com alguém, eu converso e falo com a pessoa. Para ter a vida eterna, eu tenho que confessar. Jesus, eu sou o pecador. Ele quer ouvir dos seus lábios, dos meus lábios. Sabe por que Deus passeava toda a tarde no jardim? E quando ele chega lá, eles estão escondidos. E pergunta assim, Adão, Eva, onde estás? Deus não sabia? Claro que sim, mas ele queria ouvir. Pai, Deus, eu pequei, eu desobedeci. Mas ele começou a jogar desculpa em um, no outro, no outro, no outro, no outro. E nós somos assim, irmãos. Nós continuamos com a síndrome de Adão e Eva, culpando todo mundo. Enquanto Deus quer assim, levanta a mão e diz assim, sou eu, Deus, pecador. Sou eu, Pai, a culpa da minha vida de pecado. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é o meu pastor, não é o pastor tal, não é fulano, não é Beltrano. Sou eu, Deus, sou eu, Pai. Foi eu que pequei, sou eu que pequei e eu preciso do Senhor. Porque se eu confessar com a boca, irmãos, isso vai vir do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Agora esse negócio assim, Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Eu estou assim. Vamos parar nessa noite de fingir e desnudar o nosso coração diante do Pai. Falar, Deus, eu estou assim. Eu estou assim, mas não quero continuar assim. Porque quando eu confesso, Ele ouve, só Ele ouve, e Ele muda as nossas vidas. Quero te convidar a se colocar de pé no nome de Jesus. Irmãos, a mesa hoje em forma de um sepulcro vazio, acredito que é a melhor representação da ceia. Participar da mesa ou à mesa com o Senhor é estar em plena comunhão com Ele. Então, se você está em plena comunhão com Jesus, você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desceu as águas e entende que sua vida pertence ao Senhor. Eu gostaria que você participasse conosco nessa noite. Mas se você está assim, pastor, eu não me acho digno. Não, ninguém aqui é digno. Então por isso confesse, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, examinar o homem a si mesmo, olhar para dentro de si e perceber se há algum caminho mau. Se você fizer um exame agora e perceber que precisa confessar alguma coisa, faça isso agora. Antes de participar da ceia do Senhor, confesse a Deus, se arrependa e participe do corpo e do sangue de Jesus. Ore ao Senhor Deus agora no nome de Jesus. Você já fez esse momento de oração? Eu te convido a pegar o cálice, o corpo e o sangue de Jesus. Lembrando que é um memorial. Pode pegar. Fiquem à vontade em participar da ceia do Senhor, pegando os elementos. Saia do seu lugar. Eu sei que o nosso espaço está pequeno, mas isso vai mudar.
Deus, todos estão com os elementos, irmãos. Alguém ficou sem os elementos? Queridos, esse é um momento muito importante. É um memorial. Nós não comemos consubstanciação, nem cremos na transubstanciação. Mas esse é um memorial importante. É a representação do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você já está participando, lembre do sofrimento, do que Ele fez por você e por mim. Participemos todos do corpo de Cristo, no nome de Jesus. Jesus, glórias ao teu nome, Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Glórias ao Senhor. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Aleluias, Deus. Aleluias, Pai. Encerrar a celebração dessa noite. Que você entenda que Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu fiz isso uma vez e eu gostaria de fazer novamente, porque nós vivemos sobre uma promessa. Nós vivemos sobre uma promessa. Um dia, quando Ele nasceu, uma estrela apontou no céu. E quando Ele voltar, irmãos, quando Ele voltar, vai ser num abrir e piscar dos olhos. Vai ser numa luz tão forte, tão intensa, que não vai dar tempo de muitas coisas, não. Então, eu queria fazer esse símbolo hoje, mais uma vez, e cantar aquela música, Glória, João, isso aí, essa aí mesmo. Lembra? Nós fizemos isso uma vez. Eu queria encerrar essa celebração dessa noite. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E o meu convite hoje, antes de nós encerrarmos, é você que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador. Se você quer ser guiado por essa luz, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Todos que têm celular e puder fazer isso, se puder, fique à vontade, faça isso em nome de Jesus. E nós vamos cantar aqui essa canção. E eu quero te convidar a você ser guiado por essa luz, não essa, mas a luz de Cristo, e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, no nome de Jesus. Se você gostaria de reconhecer Jesus como seu Salvador, no nome de Jesus,
Saia do seu lugar nessa noite. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quem é a pessoa que vai confessar? Que vai confessar Jesus? Jesus. Quem é a pessoa, a primeira pessoa que vai reconhecer Jesus como seu Salvador nessa noite? Saia do seu lugar, vem. Vem que eu quero orar por você. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Com uma luz tão intensa, tão intensa. Aleluias. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, é você. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Ele está chamando você. Se você confessar, Ele vai reconhecê-lo como filho dele, como filho dele. Oh, Yeshua. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu sei que há pessoas aqui ainda nessa noite que precisam reconhecer Jesus. Olha que lindo. Você imagina no céu como não vai ser. Você precisa estar lá. Oh Jesus. Oh Jesus. Mais alguém nessa noite, venha no nome de Jesus. Antes de eu orar. Oh Jesus. Oh Jesus. Mais alguém? Sou tua noiva apaixonada. Deus bendito, Pai lindo, Deus eterno. Nós não somos dignos de tamanha presença. Nós não merecemos tamanha presença, Pai. Não, Deus. Mas Tu o Senhor é tão misericordioso, Pai. O Senhor é tão misericordioso, Deus, que achou graça em nós. E Tu, Senhor, és tão vivo, Pai, que está aqui nessa noite, salvando vidas, Pai. Deus, toma essa jovem em Tuas mãos, Pai. Escreve, Deus, o nome dela no livro da vida, Deus. Com o sangue do Cordeiro, que vive, está e reina eternamente. Que nada nem ninguém possa apagar, Deus. Que ela venha viver uma linda história no Senhor. Nós declaramos, Pai, pelo sangue de Cristo Jesus, ela está livre de todo pecado e viva, Pai, eternamente para o Senhor e no Senhor. Nós entregamos, Pai, essa vida em Tuas mãos, em Teu altar. Ela é Tua, só Tua, Pai. Nada mais há de tocar nessa vida, porque ela é do Senhor. Assim como tantas outras pessoas que estão aqui, Pai, nessa noite. Nós nos entregamos e nos rendemos ao Teu senhorio. No nome de Jesus que nós oramos, agradecemos por essa noite. Amém, amém e amém. Todo louvor, toda honra, toda glória a Deus, a Ti, Pai. Aleluias, aleluias. Te esperamos para dançar. Oh Deus, Saltando sobre os montes oh Jesus, de Jerusalém. oh Deus, Sou tua noiva apaixonada. somos, Pai, Te esperando o grande dia, Pai. dançar.
Deus, a nossa oração, Pai, é que o Senhor, Deus, não permitas, Pai, que nada aconteça com nenhuma vida que aqui está agora, sem que antes, Pai, tenha um acerto contigo. Leve-nos, Pai, para os nossos lares, na santa presença do Teu Espírito Santo. Que tenhamos, Pai, uma semana cheia da presença do Senhor, cercados, Pai, por Tua graça, protegidos, Deus, pelo nosso eterno e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Vá na paz do Senhor Deus. Que Deus nos dê uma semana cheia da presença dEle. Deus abençoe no nome de Jesus. Se você puder, participe conosco da nossa cantina aqui, no nome de Jesus. Vá na paz. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Os anjos vêm e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar?